Saúde, meus queridos, amados amigos e irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube. Na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Estou feliz com o Senhor que tem nos ajudado. Agradeço a vocês. Já dou um abraço pelas mensagens enviadas. Que Deus nos abençoe, dê força, saúde, muita paz. Nós estamos aqui todos os dias, pela graça e misericórdia de Deus, uma forma que eu achei de levar. Não foi eu creio que foi Deus me preparou. A mensagem do Senhor. Como eu sou cadeirante, você já sabe. Eu hoje tenho uma cadeira elétrica, mas ela não vai muito longe. Não pode andar muito com ela, que a bateria é 2 horas de carga. Às vezes dá até 2h30, mas ela já é um pouco antiga, eu ganhei, graças a Deus. Deus abençoou uma pessoa que mandou lá do Alagoas, mandou essa mensagem para mim, uma cunhada minha. Sou grato a ele, grato a Deus pela vida dele. Eu passei até 2016, eu lutei para comprar uma cadeira, mas o meu salário não dava para comprar. Eu ganhei essa. Essa semana ela deu um defeito, você deve ficar R$ 1.300. Vou ver como a gente faz, né? Então é por isso. Eu não ando muito com ela, não vou muito longe. Mas eu podia ficar mais tempo com ela na rua, mas não, eu tenho esse impedimento. O rapaz para me parcela tem 3 vezes, mas até 3 vezes vai ficar pesado, né? Eu vou ficar um pouquinho, ver o que eu faço, mas Deus vai abrir uma porta, Deus vai dar uma solução para mim. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês têm me incentivado de uma forma que eu achei um meio de evangelizar. Você não sou eu, homem, talvez Deus preparou para mim, por causa da minha dificuldade. Nas igrejas, eu não sou, mesmo as que eu congrego, é muito difícil me colocar para ministrar, então eu achei melhor falar da Bíblia para pessoas como você que tem interesse, que escuta, eu peço a Deus que abençoe vocês. Verdadeiras companhias, boas companhias vocês são. Vocês que me servem de companhia. Na hora que ontem eu passei uma boa parte da manhã conversando com uma pessoa lá de Salvador. Graças a Deus, me alegrei ontem com ela. Ela passa pelos problemas dela. É através da oração que a gente entende as pessoas, né? E nós vamos, porque a luta, ela não pode parar. A guerra, ela não para, porque nós perdemos uma batalha, ganhamos outra, mas no final a guerra é nossa, porque nosso general de guerra está lutando, está guerreando por nós. Tem que ver a luta, irmão. Então, como é que nós vamos falar que somos vitoriosos se não tem luta? Se não tiver deserto, como é que nós vamos alegar pela terra prometida? Que nós temos essa promessa da terra prometida, da nova Jerusalém de Deus. Então vamos lá, né? Mais um vídeo. Estou alegre também, houve a hora que eu abri para enviar as mensagens. Está com 270 inscritos no YouTube. Graças a Deus por isso. Mais um. Que Deus abençoe e vai multiplicando mais. Vamos começar o vídeo, senão vai ser pouca mensagem hoje. É só a oração de Daniel. Vamos lá. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia, pela família que o Senhor me deu, pelo ministério, Pai. Obrigado por cada vida que o Senhor colocou no meu caminho, Pai. São bênçãos do Senhor. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento, ignorante, que eu fiz que eu posso fazer que agradou o Senhor. Perdoa. Pai, fala conosco hoje no livro do Salmo 119, versículos 105 e 115. Fala também, Pai, no livro do profeta Daniel,
no capítulo 9. Não sei o que eu quero ouvir, nem o que eu quero falar, mas o que o teu Espírito tem a falar. Nós precisamos aprender mais de ti, para falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Que seja para agora o teu santo nome. Irmãos, Salmo 119, versículos 105 e 115. Tem muitos versículos, são 176, só 2 versículos são grifados. 105. Lâmpada para o meu pé é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é lâmpada, é brilho do Espírito Santo para nossos pés. É luz que clareia o nosso caminho, que nos conduz pelo caminho da verdade. A verdade é a palavra do Senhor. Então, a lâmpada que nós temos para o nosso pé, para nós não tropeçarmos, não cair em armadilha, é a palavra do Senhor. É ela que nos livra das armadilhas, das ciladas. É a luz que clareia o nosso caminho, para nós também nos afastar de tudo aquilo que agrada ao Senhor, nos afastar da cilada que preparam para nós, dos falsos amigos, dos falsos colegas. Versículo 16. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Para aquele que ama a lei do Senhor, que obedece, que anda na lei do Senhor, tem muita paz. E ele nunca tropeça, porque Deus livra através da mensagem, da palavra do Senhor e dos anjos que ele deu ordem para nos guardar. Ele nos livra de toda presa e tropeço, nós não tropeçamos. Se nós firmarmos na palavra, em amar a palavra do Senhor e aprender mais e mais dele, nós não tropeçaremos. Muitas vezes a gente tropeça porque não quer ouvir a palavra do Senhor. Hoje muita gente está tropeçando, sabe por quê? Porque eles estão ensinando que o certo, o errado é que é certo, e o certo é errado. As pessoas tropeçam porque não tem a lei do Senhor, não anda na lei do Senhor, não anda no mandamento, no ensinamento do Senhor. E não tem a lâmpada para seus pés, a palavra, que é a lâmpada dos pés. E não tem a luz que caminha o caminho dele, que ilumina o caminho dele. Esses são cegos, desobedientes, que quer seguir o homem, que acha que a mentira que é verdade é mentira. Essa é a palavra do Salmo 119, versículo 105, 106, 115. Vamos agora para o livro do profeta Daniel, capítulo 9. Capítulo 9 é a oração de Daniel. Oração poderosíssima. Eu gosto muito de fazer essa oração. Eu não sou homem assim de orações grandes. Eu tenho minhas orações na madrugada. Eu oro com as pessoas no WhatsApp. Tem algumas do Messenger que eu oro, aquelas que pedem eu oro. Então, mas a oração de Daniel é uma oração que diz tudo que nós precisamos falar. A Daniel, outra oração, Neemias também. Daniel, quando foi orar, pedir misericórdia do Senhor, ele não colocou a culpa de ninguém, de eles estarem no exílio. Das coisas que vêm sobre Israel, do povo de Deus, ele não pôs a culpa, ele pôs nós. Ele fala, eu e meu povo pecou, eu e minha família pecou. Quer dizer, ele se pôs primeiro como pecador. Ele não acusou ninguém. E isso agrada o Senhor. A gente entender, muitas vezes, que é por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, que as coisas acontecem, e pedir perdão. Não porque a pessoa fez com a gente, mas porque nós temos a brecha. Todos nós somos pecadores. Então, Daniel, sendo um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que enfrentou cova do leão, né? Que enfrentou inimigos na Babilônia, ele entendeu que tudo aquilo que está vindo sobre ele, sobre o povo de Deus, é porque por causa do pecado.
E ele pede ao Senhor misericórdia. E através dessa oração ele pede ao Senhor para saber o fim de todas essas coisas, tudo aquilo, quando ia acontecer. Ele chegou ao entendimento que era os 70 anos de cativeiro que o profeta mesmo falou, estava se cumprindo. É importante a oração. Na oração, Deus nos dá a entender o tempo certo. O tempo é dele. Mas aqui para o povo de Israel, nessa época, Deus decretou 70 anos. Agora imagina você, escravo, trabalhando de sol a sol, chicote, no lombo. Como é que você vai calcular 70 anos? Não é fácil, né? A gente perde. Às vezes a gente perde com a nossa pouca idade. Uma coisa que acontece talvez no ano passado, hoje nós já esquecemos. Então Daniel, ele foi pedir a sua direção quando seria o fim de todas aquelas coisas. Mas ele vai, o Senhor não colocando culpa em ninguém. Ele se coloca como culpado. Essa oração é muito boa. Você procura, você que tiver interesse, procura lá o Daniel no capítulo 9, versículo 4 até o 19. Você vai entender como é a maneira certa de nós orar. Eu vou ler alguns versículos, talvez só até o 10. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não temos ouvido aos teus servos, profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe. Em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andar nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Assim todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, pois por isso a maldição, juramentos estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Então todas as maldições, todos que está escrito na lei, a lei ainda vale, nós estamos debaixo da graça, mas a lei ainda vale. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo a ti mesmo. Está os 10 mandamentos aí. Então a maldição muitas vezes pode se fecha, um lar se destrói, por causa da nossa rebeldia, desejar as coisas do próximo. As coisas acontecem com nós e nós passamos por um deserto. É hora da gente refletir e pedir ao Senhor que nos oriente, nos dá força e mostre para nós aonde nós erramos, aonde nós precisamos consertar, porque Deus, Ele tem misericórdia do pecador arrependido. Deus, Ele age com mansidão, Ele age com amor na vida e na tua. Quando Ele permite uma coisa na minha vida, na tua, porque Ele nos ama. É para nós consertarmos, para não nos perder. Ele tem ciúme de nós, tem ciúme da minha alma e da tua.
E ele permite para que a gente volte para ele e procure andar no caminho certo. Então, a oração do Daniel é uma oração boa para nós fazer, onde nós confessamos nosso pecado, a oração toda. Ela confessa o pecado, ela pede perdão pelos erros que nós cometemos e pede direção quando será o fim dessa luta que a gente passa. Quando ele fala aqui, fala povo de Israel, o povo de Judá e toda a terra. Quando ele fala toda a terra, abrange nós hoje. A Bíblia é um livro muito bom. Ela fala mais no Velho Testamento, Israel, Judá, Samaria, aquele povo daquele tempo. Mas, em parte, ela fala em toda a terra. Nós sabemos que toda a terra é do Senhor, que Ele está no controle de tudo. Então, para ninguém ficar de fora das promessas dele, porque a promessa que ele fez foi para o povo de Israel, ele permitiu que Jesus viesse e se sacrificasse por nós, para através do sangue de Cristo nós ser todo o povo da terra, ser unido ao povo de Israel, ser povo de Deus. Muitos ainda hoje não entendem isso, que hoje nós somos um povo só, povo de Deus, somos feitos por Ele. Agora é necessário a gente sempre pedir a Jesus para estar conosco, mostrar-nos o caminho. É necessário, principalmente, a gente confessar Jesus perante os homens. Jesus me fala, aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai. E aquele que se envergonhar de mim, da minha palavra, eu também envergonharei perante meu Pai. É necessário a gente confessar o que Jesus ao Senhor perante os homens. No capítulo, versículo 20 até o 27, aí a resposta da oração de Daniel. Gabriel explica as 70 semanas. Agora, a revelação que Daniel buscou, o fim de todas as coisas, Deus manda o anjo Gabriel explicar a Daniel. Olha a intimidade que Daniel tem com Deus. Deus mandou o anjo, teve guerra contra principado, potestade, que o ar, essa atmosfera está cheia de potestade, cheia de anjos mal também, para impedir as bênçãos que vão chegar até você. Foi necessário Daniel orar 21 dias, jejuar 21 dias, se sacrificar para a resposta de Deus, para tirar o impedimento e o anjo passar com a resposta que ele precisava, que o povo de Israel estava precisando. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante o Senhor, a paz do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem, Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando, rapidamente tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu falando comigo e disse, Daniel, aí gosta aí para fazer e te entendeu o sentido. No princípio da tua súplica saiu palavra, e eu vim para te declarar, porque és um homem muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para o Rio Santíssimo. Então, aqui para os dias que faltavam, 70 semanas que faltavam, era para ser reparado todo o pecado, toda a iniquidade do povo de Deus aqui na terra.
Quando Gabriel veio trazer a resposta, quando o anjo veio trazer a resposta, houve guerra nos ares, porque os principados, potestades do mal, eles impediram o anjo. Deus teve que mandar um anjo mais forte. Mandou o anjo Gabriel, o guerreiro, para guerrear em favor de Daniel e trazer a resposta. E agora Daniel está mais confortado porque ele teve a resposta da oração. Sabe que teve luta para a oração não chegar até ele. Mas Deus, quando Ele quer falar com você, o caminho, ninguém pega o caminho. As portas se abrem porque Deus abre a porta. O versículo 5 diz uma coisa, 24 diz assim, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar, não é essa não, perdão. Sabe, entende, desde a saída do óleo para restaurar e para explicar Jerusalém, até o Messias, o princípio haverá. O príncipe haverá 70 semanas. Vou ler de novo, 25, irmão. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para explicar a Jerusalém, e até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas, 72 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Toda a reedificação de Jerusalém foi em tempos angustiosos, foi em lutas, em perseguições. Você vai entender lá no livro de Esdras e no livro de Neemias. Para a restauração do Estado foi guerra. Teve os inimigos que levantaram, não queriam que restaurasse a casa do Senhor. Então foi tempos angustiosos para ele. Muita poeira, muito trabalho. Além de trabalhar, tem que estar com a mão na arma para defender a vida e o trabalho dele. E essa, quando fala que até o Messias, o Cristo, até Jesus, ainda vai haver tempos angustiosos. Nós vivemos nessa terra. Tempos de lutas, tempos de perseguições, tempos de guerra, tempos de paz. Quando fala aqui da construção, aí fala até ao Messias. Messias é Jesus Cristo. Até a vinda dele. Nós temos muita luta ainda, muito sacrifício, muita batalha. Temos que estar sempre nos redimindo dos nossos erros, pedindo perdão, vigiando, que o diabo ele é astuto. Ele sabe aonde está a tua fraqueza. Ele não sabe o que você faz, está no seu coração, o que está na tua mente, mas o que você faz, o que sai da tua boca, ele sabe. Nós somos guardados pelos anjos do Senhor. Nós somos guardados por Deus, mas cuidado. Até Jesus voltar, nós vamos viver esse tempo de angústia, esse tempo de aflição. Então temos que vigiar. Vou ler o versículo 27 e terminar. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a árvore das abominações. Virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Assolador, o inimigo. O inimigo aqui, nós vamos pôr os caldeus, o povo da Babilônia, os inimigos que tem na terra, mas agora o inimigo, o assolador, é o próprio demônio. Nós temos esse sacrificar a nossa vida carnal para viver a vida espiritual, para ter poder e força para vencer essas potestades principais. E não dá mais tempo de nada, meu irmão. Hoje vai ficar sem oração, mas a última profecia da Bíblia dá tempo de eu falar. Jesus Cristo está voltando. E eu quero deixar um alerta para você e para mim. Jesus te ama. Eu também te amo em Cristo Jesus. Um abraço, irmão Jorge. Um bom final de tarde, de dia, uma boa noite de repouso.